Camaradas e amigos, as minhas cordiais saudações a todos os presentes neste encontro de homens e mulheres da cultura, da educação, da ciência e técnica, inserido na importante campanha eleitoral que estamos a travar, mas que é um ato normal e frequente no desenvolvimento da nossa ação política. Uma ação que tem procurado um contacto permanente com as associações culturais desta cidade e desta região, com livreiros e escritores, com companhias de teatro ou de dança, com artistas, com professores e educadores, com investigadores e quadros técnicos. Um contacto regular que, como a Ana Mesquita aqui detalhou, procuramos transpor para o plano institucional, mas igualmente na permanente solidariedade com os movimentos sociais e culturais que têm contado com o nosso apoio solidário. Numa e noutra frente, sempre em estreita e frequente ligação com todos os intervenientes das mais diversas áreas do trabalho intelectual e da cultura e as suas organizações representativas. As contribuições e análises que aqui se expuseram mostram a inabalável necessidade de romper com a política de direita e afirmar e concretizar uma política alternativa no domínio da cultura, mas também no conjunto das atividades e setores onde o trabalho intelectual é dominante. Num projeto político como o que transportam as forças da CDU, a política cultural desempenha um papel central na sua construção. Temos nesta matéria de valorização e afirmação da cultura um percurso incomparável. Pela forma como inserimos no projeto político que temos e propomos ao povo português, pelo que defendemos de novo e de diferente, pela forma como vemos a cultura enquanto componente essencial do desenvolvimento humano, elemento que convoca a reflexão, o pensamento, o conhecimento, a busca do belo, a realização e a libertação do homem. Cultura, ela própria, componente indispensável à democracia política, porque só um povo culto se pode elevar a participação política de forma livre. Mas também à democracia económica, porque só dessa forma se pode ter um país a desenvolver. À democracia social, porque potencia e estimula a participação na vida social dos trabalhadores e do povo, componente também decisiva igualmente para a soberania e independência nacionais. À semelhança de outras esferas de intervenção, também na cultura, o Estado tem um papel determinante, seja na promoção, seja na criação de condições para a sua democratização ou mesmo na potenciação da livre criação e fruição culturais. Não tem sido esse o papel da política seguida por sucessivos governos no setor da cultura, onde a realidade se caracteriza por desinvestimento e subfinanciamento, como aqui ficou amplamente retratado, mas também pelo fecho e concentração de serviços e estruturas, pela elevada redução do número de trabalhadores, pelos elevados níveis de precariedade dos vínculos laborais, pelo alargamento das assimetrias entre os grandes centros urbanos e o resto do país, com o abandono da grande maioria das regiões, pela tentativa de imposição de transferência de responsabilidades para as autarquias daquilo que é uma competência do Estado Central, pela mercantilização e privatização, pela concentração de importantes áreas em grupos económicos e pela definição por esses mesmos grupos económicos do que é a política seguida para o respectivo setor, do que se cria e do que se permite criar. Estamos num contexto em que não é exagerado falar da elitização do acesso à cultura ou mesmo da colonização feita através das indústrias culturais de massas perante um Estado cada vez mais demissionário das suas responsabilidades. Será também por isto que no património cultural a situação geral seja de profunda degradação, incúria, abandono, subfinanciamento, privatização de monumentos nacionais e uma gravíssima falta de recursos humanos. No teatro e na dança, as estruturas que lhe dão corpo sobrevivem numa situação de grande precariedade e permanente instabilidade. O fecho de dezenas de estruturas ao longo dos anos configura elementos de empobrecimento cultural e de impedimento de acesso à criação e fruição. O modelo de apoio às artes e o baixíssimo financiamento às estruturas estão há muito diagnosticados como a raiz do problema.
A lógica concursal, competitiva, burocrática, sem ter em conta a importância do apoio às estruturas, ao seu percurso e projeto artístico, ao seu papel nos territórios e na formação de profissionais, à necessidade de estabilidade e de previsibilidade na vida dos trabalhadores e das companhias, necessita de ser alterada. A situação nas artes plásticas é, sobretudo, marcada por um processo de mercantilização e financiarização. Tal como sucede no imobiliário, as obras de arte são valorizadas enquanto ativos aos quais é atribuída uma cotação no mercado. Neste domínio, como aqui se evidenciou, os artistas estão confrontados não apenas com a falta de proteção social, como também estão confrontados com o reduzido financiamento do Estado para a produção dos seus projetos artísticos, vítimas também, tal como noutras atividades, do atual modelo de apoio às artes. Mas também não há uma política para o livro e a leitura. O financiamento que o Plano Nacional de Leitura teve para a renovação de fundos para a rede de bibliotecas escolares deixou de existir já há vários anos. O chamado mercado regula a política de edição. As medidas impostas pelas grandes editoras e as suas distribuidoras no plano da comercialização, a par da avassaladora lei das rendas, têm levado ao fecho de dezenas de pequenas e médias livrarias. A única medida positiva nos últimos anos foi a retoma das bolsas de criação literária proposta pelo PCP e que permitiu já a vários autores trabalharem a sua obra. A grande maioria dos músicos independentes, tal como os técnicos do setor, vivem uma situação de instabilidade brutal. Este setor, onde dita a chamada lei do mercado, seja na divulgação radiofónica ou na programação artística, condena a situação de longos períodos sem trabalho, a cada vez menores remunerações e menos espetáculos, em virtude dos cortes feitos nos orçamentos das autarquias, principais promotores de espetáculos musicais e agora agravados pela epidemia. Nesta área, veio aqui o exemplo da Casa da Música, como poderíamos também falar do exemplo dos trabalhadores de Serralves. Exemplos elucidativos da situação vivida pelos seus trabalhadores, onde estão presentes condições precárias de trabalho que se arrastam há longos anos e onde sobressaem as discriminações salariais, os falsos contratos a termo e recibos verdes, os horários de trabalho abusivos, a ausência de carreiras que estão na origem da luta que hoje se trava nesta instituição e que tem toda a solidariedade da CDU. No cinema, prosseguiu a ausência ou enfraquecimento de políticas públicas e a gritante insuficiência de verbas e de recursos humanos no Instituto do Cinema e Audiovisual, na Cinemateca e no Arquivo Nacional da Imagem em Movimento. Noutras áreas como a arquitetura, a arqueologia, a comunicação social ou a advocacia, a precariedade no acesso e no exercício da profissão está aí e atinge de forma particular os jovens licenciados. Mas se passarmos para o campo da ciência e do ensino, os seus profissionais, como aqui se evidenciou, enfrentam dificuldades com muitos e idênticos traços. No ensino, a política de direita, ao mesmo tempo que desvalorizou o ensino público com um pesado preço na sua qualidade e na sua produção científica, nomeadamente pela ausência de financiamento adequado, degradou também as condições de quem nele trabalha. A política de congelamento de salários, a desvalorização das carreiras e a precarização de uma significativa percentagem de professores, a sistemática não contratação de novos docentes e o bloqueio à sua progressão remuneratória, a par da degradação das condições de funcionamento das escolas e faculdades, tem conduzido a uma desvalorização do processo ensino-aprendizagem, com consequências graves, não só para o futuro das crianças e jovens, mas também para o desenvolvimento do país. Fez-se aqui referência a um conjunto de problemas que resultam da política de direita que tem sido seguida no setor da educação, cujas linhas condutoras assentam na crescente responsabilização do Estado, os cortes orçamentais convertidos em medidas que asfixiam e desvalorizam a escola pública, com destaque para a desvalorização dos profissionais, a subalternização de critérios pedagógicos em prol de critérios economicistas e a progressiva elitização da educação e do ensino, procurando assim moldar o sistema educativo aos interesses do grande capital. Na ciência, a política seguida
tem conduzido ao estrangulamento e à extinção de centros de investigação e laboratórios do Estado, ao envelhecimento do pessoal docente, investigador e técnico, à progressiva volatilidade das condições de trabalho, onde a instabilidade e a precariedade laboral têm levado à imigração de muitos investigadores e jovens altamente qualificados, o que compromete o desenvolvimento do país. O PCP defende o descongelamento da carreira de investigação e a criação de condições para a progressão dos investigadores e, como aqui foi referido, a substituição do estatuto de bolseiro por contratos de trabalho. Amigos e camaradas, este é o panorama em que se cria e trabalha na cultura no nosso país e nas exigentes atividades desenvolvidas pelos trabalhadores intelectuais. É um panorama onde se tem procurado impor como normal o trabalho gratuito, em que se banalizou a precariedade, a instabilidade e a incerteza, chamando-lhe intermitência, em que se coloca aos artistas e trabalhadores da cultura escolher entre ter trabalho e salário, rendendo-se aos objetivos da hegemonização cultural da ideologia dominante, para assim poderem entrar na lógica do mercado ou pugnarem pela sua criatividade e originalidade, baseados na leitura que cada um faz da vida e do mundo. Na cultura, particularmente o abandono da profissão por impossibilidade de sobrevivência afastou do trabalho centenas de trabalhadores. Os que se mantêm defrontam-se com instabilidade e incerteza quanto ao seu futuro, com consequências no presente e nas suas vidas, mas também no trabalho de criação artística ou de estudo e reflexão sobre o património material e imaterial do povo português. O Estatuto de Trabalhador da Cultura, que entrou em vigor há 10 dias, é o instrumento criado pelo governo do PS para normalizar e legalizar a precariedade no setor, não resolvendo nenhum dos problemas de quem trabalha na cultura e sendo uma peça central para manter os salários baixos e irregulares, a instabilidade na carreira contributiva e o acesso a montantes das prestações sociais. A dramática situação que vivemos com a epidemia deixou ainda mais clara a necessidade de combater e erradicar o trabalho precário na cultura. Este flagelo, agora ostensivamente visível, é a raiz do problema com que os trabalhadores se confrontam. E recorde-se que, não fosse a proposta, a insistência e a luta do PCP, entretanto aprovada, de atribuição de apoios de emergência no plano social, e a situação teria sido ainda mais dramática. A luta contra a precariedade na cultura passa também pela ruptura com a política privatizadora, mercantilista e desresponsabilizadora do papel do Estado, do papel que o Estado tem constitucionalmente atribuído. Por isso propomos a institucionalização de um serviço público de cultura, uma política de Estado que promova a democratização da cultura, a sua implantação em todo o território nacional, livre de condicionalismos e da sujeição ao chamado mercado e ao gosto que promove, com todas as restrições que ele impõe à livre criação e, por isso, ao trabalho de milhares de artistas. Um serviço público de cultura, como aquele que propomos, tem necessariamente de ser constituído num processo aberto e muito amplamente participado, num processo de discussão democrático para apurar os anseios, as carências, as realidades existentes e as potencialidades, simultaneamente ao nível regional e nacional. Dar voz aos trabalhadores da cultura, aos artistas, técnicos e investigadores, tanto ao nível da produção e a ação dos organismos das funções culturais do Estado, como nos setores de produção independente, profissional ou popular. O Serviço Público de Cultura, com um adequado financiamento, deve ser o garante do acesso à criação e fruição culturais do país. Deve ser o garante público de todos os setores das artes e do património cultural material e imaterial, nacional ou regional, erudito ou popular, fatores da identidade, da história e da soberania nacionais. A existência de um serviço público de cultura impediria a entrega a privados de castelos e outros monumentos e asseguraria a sua conservação e restauro. Asseguraria o financiamento do cinema português, libertando-o das amarras que as multinacionais que operam no meio audiovisual lhe pretendem impor.
Apoiaria a criação artística nas várias disciplinas e a sua divulgação em todo o país. Permitiria a renovação dos fundos bibliográficos das bibliotecas e a promoção e a difusão da leitura. Promoveria o ensino artístico, valorizaria a língua portuguesa, um serviço público de cultura que garanta uma organização adequada ao desenvolvimento cultural e com os recursos financeiros e humanos necessários, não só para assegurar o futuro, mas também as necessidades urgentes do presente. Um serviço público de cultura tão necessário quanto possível, mas que reclama um aumento significativo do financiamento a partir do Orçamento do Estado, com a atribuição de 1% à cultura, um objetivo muito distante dos 0,3% do último Orçamento do Estado do governo do PS. A intervenção ímpar do PCP e da CDU na defesa das artes e da cultura e dos seus trabalhadores tem sido coerente e constante, diferenciando-se daqueles que apenas cavalgam a crista da onda. Procuramos, de forma empenhada, intervir no sentido da resolução dos problemas concretos e imediatos, sem esquecer problemas de fundo. Sem se limitar à mera denúncia, temos intervenção, temos projeto de futuro para as artes e a cultura. É com estas escolhas que estamos confrontados no dia 30 de janeiro. Quanto a nós, defendemos e afirmamos que é preciso um outro rumo na política cultural do nosso país. Sabemos que estivemos todos os dias ao lado dos trabalhadores da cultura, da educação, da ciência, da técnica. Estivemos nas suas lutas, estivemos com as suas preocupações e anseios, procurando transformar em intervenção e proposta política os caminhos que nos levarão a uma política cultural digna da nossa Constituição da República. Sabemos que fomos a força decisiva para tudo o que de positivo aconteceu no setor da cultura nos últimos anos. Sabemos também que precisamos de ter mais força para que os avanços não sejam medidas pontuais, mas sim uma política consistente e estruturada de futuro. Que nas eleições do próximo dia 30 ninguém falte com o seu apoio à CDU por desconhecimento deste trabalho, desta intervenção e destas propostas. Que até dia 30, cada um de nós, cada um dos que aqui estão, se assuma como um candidato, um esclarecedor, um defensor do reforço da CDU, enquanto condição indispensável à concretização de uma política inspirada nos valores de Abril, capaz de abrir as portas a um Portugal com futuro. Viva a CDU!